Quando a gente pensa em rivalidade, geralmente ou é um clássico local, assim, entre times da mesma cidade, ou pelo menos do mesmo país, né? Mas tu já viu uma rivalidade ferrenha, daquelas assim de ódio puro, entre times de dois países diferentes? Então se liga nessa história. Enquanto o Deadpool e Wolverine descem a lenha um no outro ali, né? O time do Ryan Reynolds, que é o Wrexham, lá do país de Gales, tem como seu principal rival o pequeno time inglês Chester FC, que fica do outro lado da fronteira. Acontece que o Chester, ou Chester, né, na Inglaterra, fica a pouco menos de 20 km de distância da cidade de Wrexham, no país de Gales. E aí não demorou muito para que a partida entre essas duas equipes ganhasse tons de rivalidade num clássico que tem um nome autoexplicativo: Cross Border Derby, algo como o derby da fronteira. O primeiro jogo entre essas duas equipes veio há muito tempo atrás, na época que eu tava na faculdade ainda, né, lá em 1889. E ao longo dos quase 140 anos de história desse derby aí, eles se enfrentaram mais de 150 vezes. E aí tu se pergunta, né, como que um time de um país enfrenta tantas vezes assim um time de outro? Acontece que o Wrexham, que é do país de Gales, está afiliado à Liga da Inglaterra, então eles jogam na pirâmide do futebol inglês, enquanto o Chester, por sua vez, está na Inglaterra, mas joga a Copa do país de Gales. Então ambos tiveram muitas oportunidades de se enfrentar e inclusive o Chester tentou aplicar para fazer parte da Liga Galesa logo antes de falir lá em 2010, quando foram expulsos da Liga Inglesa. E sim, eles faliram e meio que um outro Chester foi refundado no lugar. E além da rivalidade causada pela proximidade física, né, geográfica ali entre as cidades, também tem o fato de que culturalmente a cidade galesa sempre foi considerada mais da classe operária, ao passo que o clube Chester tá numa área com ligações históricas com a coroa inglesa. Então rola quase uma guerra de classes ali nos clássicos, né? Dentro de campo, um dos confrontos mais marcantes entre essas duas equipes foi no Valentine's Day, né, o dia de São Valentim, lá em 1995, quando eles se enfrentaram pela 4ª divisão inglesa. O Chester saiu à frente do placar, mas levou a virada, e no finalzinho do primeiro tempo teve 2 jogadores expulsos. E aí, com 9 em campo, foi aos 40 do segundo que eles conseguiram buscar um empate heróico, com um gol de um camarada chamado Andy Milner. E aí aquele dia para os torcedores do Chester passou a não ser mais o dia de São Valentim, mas sim o que eles chamam de St. Milner's Day, em homenagem a esse camarada que fez esse gol, né? E é um derby que carrega muita bagagem e teve um caso assim absolutamente horrendo em 2014. Havia falecido um torcedor do Wrexham na noite anterior ao clássico, né? E aí o que eles fizeram? 1 minuto de silêncio antes da partida começar. Porém, os torcedores do Wrexham ficaram completamente indignados e com razão quando eles viram a parte da torcida do Chester cantando ali, debochando da morte desse torcedor. A porradaria só não comeu solta porque, como esse clássico é quente, né, tinha bastante policiamento ali e tal. E logicamente o Chester FC condenou essa atitude dos torcedores, mas isso já mostra um pouco desse peso que carrega esse confronto, né? E a gente sabe que o Wrexham ficou famosinho agora. Os novos donos são atores de Hollywood, atraem muita publicidade, tem documentário dos caras já. Porém, mesmo assim, com o Wrexham se preparando para voos maiores, né, a rivalidade com o Chester não diminuiu. Prova disso é que no momento em que o Ryan Reynolds e o camaradinha dele ali adquiriram o clube, eles fizeram questão de incluir como parte da missão da instituição o seguinte: And of course, if we ever happen to have the opportunity to play Chester again, we will beat them mercilessly. Absolutely, yes. No mercy. Hoje em dia esse confronto parece pouco provável porque o Wrexham está subindo patamares aí, né, na liga inglesa, enquanto o Chester tá lá enterrado no equivalente à 6ª divisão. Então, salvo se ocorrer alguma mudança drástica, tipo o Hugh Jackman, né, comprar aí o Chester pra reviver a rivalidade dos filmes aí do Deadpool contra o Wolverine, é bem possível que a gente não veja outro derby da fronteira tão cedo. E essa era uma rivalidade de vizinhos entre países diferentes, né? Agora a gente vai para um caso muito específico de uma rivalidade que meio que era de cidades diferentes até que elas viraram a mesma coisa. Ferencváros e Újpest compõem 2 das maiores torcidas da Hungria, com ambas as equipes sendo muito vitoriosas a nível nacional e dividindo as preferências na capital, Budapeste. Apesar de eles não serem os únicos clubes por lá, a rivalidade entre os dois com certeza é a mais ferrenha da Hungria e remonta
lá dos anos de 1930. Acontece que a cidade de Újpest foi criada de uma forma bem curiosa. Um empresário queria um lugar para montar uma fábrica e decidiu abrir nessa região. Aquilo ali naturalmente começou a crescer, mas era como se fosse uma cidadezinha pequena, isolada, rural e tradicionalmente judaica, o que desde o princípio se mostrava contrastante com a capital, que tinha forte influência alemã. Na temporada 1929-1930 veio o primeiro título húngaro do Újpest, e no restante da década o clube ainda levou a liga em mais 4 oportunidades, desafiando o que era ali o domínio do Ferencváros. Ali já surgiam as faíscas do que se tornaria uma competição ferrenha. 2 décadas mais tarde, nos anos ali de 1950, a cidade de Újpest estava crescendo e acabou sendo incorporada à cidade de Budapeste. Com isso, o que era uma relação meio que de primo da capital contra primo do interior, se tornou algo muito mais nivelado e a rivalidade não parou mais. E como muitos desses clássicos mais pegados aqui tem um componente político muito importante para se falar, o Ferencváros era um time que opunha o governo da época, enquanto o Újpest acabou tendo que apoiar, botando mais lenha na fogueira, né? Opostos ali do espectro político na região. Essas duas equipes acabaram alternando períodos no topo, né? Com o Újpest acumulando mais 3 títulos de liga nos anos 40 e simplesmente 8 na década de 70, e com ambos às vezes protagonizando algumas corridas insanas pelo título e sempre com uma tensão muito grande envolvendo as torcidas quando tinha esses clássicos, né? Com algumas vezes eles saindo na porradaria franca mesmo. De 2019 pra cá o Ferencváros ficou mais forte, né? E acabou se descolando um pouco do rival. Já são 17 vitórias consecutivas nesse derby, e a última vez que o Újpest conseguiu vencer aí o clássico de Budapeste foi em 2015, então já se vai aí praticamente uma década. Um fato curioso também é que o Túlio Maravilha jogou pelo Újpest. E eu tenho certeza que você não esperava ouvir falar do Túlio nesse vídeo, né? Mas ele jogou lá um tempinho. Mas a maior curiosidade, na verdade, é que mesmo sendo 2 times importantes aí com uma rivalidade ferrenha, na final da Copa da Hungria eles se enfrentaram poucas vezes, com o destaque vindo para uma final lá em 1933, quando o Ferencváros meteu simplesmente 11-1 no rival, amigo. E vocês achando que 6-2 num clássico era goleada, pô. Mais recentemente, em 2016, teve mais uma final dessas, né? Com o Ferencváros ganhando por 1-0. Agora, olha só aí o ambiente, a atmosfera dentro do estádio, né? Quando a gente tá, sei lá, acompanhando a Champions League e aparece um Ferencváros da vida, geralmente a gente não dá muita bola, né? Então é muito legal poder tirar um tempinho pra falar desse futebol um pouquinho mais alternativo pra vocês aqui no canal. Até porque, como vocês estão vendo, a história é muito rica, beleza? E se os 2 clubes de Budapeste nutrem uma rivalidade de longo prazo, o próximo item aqui da lista é uma rivalidade eterna, literalmente. Isso porque o Steaua e o Dinamo, ambos de Bucareste, protagonizam o Eternul Derby, ou Derby Eterno da Romênia. E aqui a gente entra num negócio muito curioso que começou a aparecer em diversos casos desses clássicos aqui que a gente tá pesquisando, né? O fato de que em alguns países, alguns clubes acabavam se relacionando ou sendo, digamos, o clube oficial de um braço do governo ou de um ministério específico, e foi exatamente o que aconteceu aqui na Romênia. O Steaua, o clube mais vencedor, era aquele patrocinado pelo exército romeno e apoiado pela família Ceausescu, que controlava o governo. Já o Dinamo Bucareste era como se fosse o clube do serviço secreto do país. E numa nação com problemas históricos envolvendo a corrupção no futebol, como é a Romênia, tava dada a tônica do que seriam alguns dos principais derbys eternos. Em 1988, a gente teve uma final da Copa da Romênia entre essas 2 equipes, e um dos momentos mais duvidosos e contestáveis dessa rivalidade. O jogo tava 1-1 até que o Steaua Bucareste fez um gol já no apagar das luzes. Parecia que o 2-1 seria suficiente para levar o título. Alguns jogadores já comemoravam. A Copa parecia ganha. Eis que o árbitro, depois do gol, interrompeu as comemorações e apitou impedimento. Anulou o gol. E olha que bizarro, esse jogo foi transmitido e gravado, mas curiosamente na hora do gol, pelo menos nesse registro que a gente encontrou, bem ali a imagem dá umas cortadas e não dá pra saber exatamente o que aconteceu. A impressão que dá é que não tinha impedimento no lance. Depois desse caos todo, algumas testemunhas afirmam que o Valentin Ceausescu
que era um dos figurões da família Ceausescu que tava ali no governo e tal, e era um dos homens fortes do Steaua Bucareste, teria sinalizado para os jogadores do Steaua abandonarem o campo, como uma forma de protesto, do tipo, não, se o árbitro roubou dessa maneira, a gente não joga mais. E para combater esse abandono, olha só o que aconteceu, que é inacreditável. Um jogador do Dinamo simplesmente abaixou as calças e começou a, digamos, rodopiar o pirulito na frente dos rivais ali, né? E depois acabou sendo suspenso por 1 ano por conta desse protesto. O que aconteceu depois? Como o Steaua abandonou o campo, o Dinamo no ato ali foi sagrado campeão, só que no dia seguinte oficialmente houve uma mudança e deram o título pro Steaua Bucareste. Só que essa ocasião foi tão nebulosa, né, um momento tão duvidoso da história dos dois clubes ali, que aparentemente o Steaua renegou a taça. E como a gente tá vendo, não tem santo de nenhum dos dois lados, né? Inclusive, outro momento bem marcante desse derby foi quando em 1997 os torcedores do Dinamo simplesmente bolaram um plano de tacar fogo no estádio do Steaua. E conseguiram, tá? Tem vídeo de uma parte da arquibancada em chamas. Ainda bem que não teve vítimas, pelo menos. E aqui um adendo que eu acho importante falar, apesar dos casos às vezes serem meio complexos, né? O Steaua até hoje tem grande polêmica em volta do clube, porque os torcedores do Steaua original dizem que essa entidade que está lá no momento, né, absorvendo a história do Steaua Bucareste, não é o Steaua Bucareste de verdade. E aparentemente ainda existe um litígio para saber se esse novo clube que surgiu pode herdar a história do Steaua antigo ou não. Com o Chester ali, como a gente falou no clássico com o Wrexham, também tem algo assim, né? O Chester foi refundado e tem vários outros exemplos, por exemplo, na Escócia, o Rangers também foi refundado, e aí os torcedores do Celtic ficam zoando que sequer existe uma rivalidade entre eles, porque eles consideram que o Rangers de verdade, daquele clássico lá, era do passado. Esse Rangers refundado em 2012 é um time novo sem história, entendeu? Chegamos na Dinamarca para falar do clássico entre Brøndby e Copenhagen, que tem algo que torna ele bem único. Primeiro que eles apelidaram o clássico de New Firm, exatamente em oposição ao Old Firm, que é o nome dado ao clássico entre Celtic e Rangers, e justamente porque não é um clássico antigo, é um clássico novo, porque o Copenhagen foi fundado apenas em 1992, é um clube mais jovem do que eu, pô. Já o Brøndby tem mais história, eles foram fundados em 1964, e inclusive por lá passaram alguns grandes nomes do futebol global, como Peter Schmeichel e os irmãos Laudrup, grandes vikings históricos aí do futebol, né? O local que é o lar do Brøndby é mais associado à classe trabalhadora, né? E eles também ficam a uma distância pequena, né? A menos de 15 quilômetros ali de Copenhagen, num pique meio Wrexham contra Chester, só que no mesmo país. Mas mesmo o Brøndby tendo mais história, inclusive tendo revelado alguns jogadores interessantes, o fato é que com o passar do tempo, o Copenhagen, que é um time de uma cidade grande, a principal cidade, turística, cosmopolita, progressista, passou a não ver mais no Brøndby, um time da classe trabalhadora, um clube que representasse os seus ideais. Então, só para dar um exemplo, o Brøndby teve alguns casos ali envolvendo homofobia da torcida, enquanto o pessoal do Copenhagen é muito mais aberto à diversidade, aceita muito mais as diferenças. E eles foram ganhar forma então em 1992 através da fusão de outros dois times locais que se juntaram para surgir dali o Copenhagen. E muito rapidamente eles conseguiram angariar uma base grande de fãs e já ganharam o primeiro título da Dinamarca em 1992-93. Depois disso, o clube passou o restante da década abocanhando uma Copa Nacional aqui ou acolá, não repetindo o sucesso na liga, mas quando voltou a repetir não parou mais. A partir da temporada 2000-2001, simplesmente foi campeão dinamarquês 14 vezes. E nesse mesmo recorte de tempo aí, o Brøndby ganhou apenas 3 ligas. Então, com toda essa questão aí geográfica, política e cultural, o New Firm, como é chamado, foi forjado um pouco na diferença assim entre o passado e o presente, a metrópole contemporânea contra algo mais tradicional. E aí geralmente esses clássicos têm tensão, né, tem espetáculos pirotécnicos das torcidas ali e torcedores afirmando que um lado simplesmente odeia o outro mesmo. E cara, muitas rivalidades acirradas, mas pra mim uma das mais marcantes é quando dois clubes gregos levaram a rivalidade pra fora do futebol e lotaram um ginásio pra uma competição de polo aquático, né? Você pode ver com mais detalhe nesse outro vídeo de clássicos alternativos que a gente fez aqui, que vale muito a pena dar uma assistida também.